Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez ao Altstar, aquele podcast que vocês já não estão cansados ainda, porque não temos tanto tempo assim para vocês já ficarem cansados. Mas sempre com conteúdos incríveis e super interessantes que eu sei que vocês estão sempre gostando cada vez mais. Tanto que dessa vez vou pedir até desde agora já. Não se esqueça de curtir, marcar o sininho, se inscrever e compartilhar com todos os seus amigos, inimigos, familiares, pessoas que vocês não acham chata, pessoas que vocês acham legais e todo mundo mais, porque precisamos compartilhar isso aos 7 mares e eu destruindo o microfone. Comigo novamente hoje, eu destruindo o microfone. Temos a Lilian Ferreira, minha mãe, pessoa muito importante não só pra mim, mas pra muitas pessoas, porque até eu passo em tudo que é lugar, sempre tem gente que fala, você é o filho da Lilian, porque minha mãe também já fez muita coisa pra muita gente nessa cidade. Olha que legal, acabei de falar isso, né? Mas assim, meu nome é Lilian, sou mãe do Antônio, temos motivos para estar aqui, né? Isso eu acho que é importante. Eu acabei de buscar o Antônio e ele estava com pessoas do trabalho. E aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, espera um pouquinho aqui que eu vou lá. Daí assim, todo mundo que estava lá eu conhecia. Daí eu estava saindo, Lilian, você não vai vir falar oi para mim? Daí eu falei assim, não adianta. Eu falei, tadinho do Antônio, porque tá trabalhando num lugar que todo mundo vai falar assim, você não é filho. Aí nesse momento eu vou passar a ser você é filho da Lilian, porque hoje eu sou mãe do Antônio. Você voltou a ser protagonista. E quem temos hoje aqui? Temos uma pessoa muito importante, muito legal, que vive aparecendo aqui também, né? E mesmo assim eu tenho que ter a colinha pra lembrar seu nome, porque eu sou ruim com nomes, desculpa. Ai, se você esquecer meu nome. Mariana Leal, neuropsicóloga. Eu quase te chamei de neuropsiquiatra, mas seria também legal se fosse os dois. E hoje temos um tema que na verdade é minha mãe que vai contar. Mari. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do seu livro e os assuntos vão surgir porque nós temos mais assunto importante para falar, porque você não é nossa convidada, você é nossa parceira, então temos trabalhos juntos e temos que falar sobre. Sempre queremos inserir uma outra, uns aos outros. Exatamente. Né, falou em autismo, já penso na Lilian e no Antônio para estar comigo aonde quer que eu vá. Mas eu acho que o objetivo de tudo aquilo que a gente faz é isso mesmo, ir trazendo junto para que o movimento vá crescendo. Sim. E querendo ou não, Mari, eu vou deixar você falar, porque o Antônio vai olhar de cara feia para mim. Se a gente parar para pensar hoje, em 5 anos atrás, quando a gente conversava, tipo, antes da pandemia, que não é 5 anos atrás, mas há quase 4 anos, quanta coisa que a gente queria fazer, que a pandemia interrompeu, e quanta coisa que a gente vê que já aconteceu, que está sendo feito, né? Então, não dá para a gente falar que não pode falar em parceria. Eu falo que nós estamos falando de autismo, e as dificuldades de conexão. Eu acho que, terapeuticamente, a gente se conectar já é uma forma de ajudar a tratar, porque conexão faz parte, né? Conexão é tudo, né? Não tem como a gente fazer nada sozinho. Então, por isso que a parceria e escolher os parceiros certos faz muita diferença. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou em conexão. Ontem, eu falo assim, isso é uma coisa bem que acontece comigo quase que todos os dias, né? Acho que eu converso com uma mãe nova todo dia, seja de criança, agora mais os adultos, né? E ela já havia comentado comigo sobre o filho, né, ser autista, mas ela não tinha diagnóstico e isso não era importante, né? Não era importante no sentido, até aquele momento, do jeito que estava bom. Aí ontem eu encontrei com ela e ela conversou com alguém que despertou alguma coisa que, nossa, ele precisa do diagnóstico. Porque ela entendia que esse diagnóstico pudesse comprometer. E é claro que a gente vê que o diagnóstico, ele pode ser uma barreira. Pode ser não, ele é uma barreira, isso já é fato. Nós estamos aqui para quebrar as barreiras. Mas eu acho que assim, o fato de ter esse diagnóstico abre algumas portas que talvez não abriria de jeito nenhum. Justifica algumas coisas que talvez um ser humano normal ali diante da sociedade que não tem, não atura certos tipos de comportamento, ele passa, né? Às vezes a pessoa já trabalha e as pessoas não
não toleram tipos de comportamento. Não entendem, né? Então, eu acho que as conexões é exatamente isso, Uhum. né? Eu começo a pensar em você dando aula para mim na pós-graduação e desenhando os neurônios. Nossa, quanto tempo faz isso? Fica quieto. Não vamos revelar a idade. Não. Olha, Lilian, esse capítulo do livro que vai sair para o final do ano é exatamente o meu foco, né? Eu não trabalho com crianças com TEA, eu trabalho com adolescentes e adultos com TEA. Não só TEA, mas né, como outras questões, outros transtornos mentais, mas o TEA em especial. E por quê? O título é O Homem Não é Ilha. E aí eu perguntando um dia, e eu começo discutindo nesse capítulo, falando exatamente isso, perguntando para um paciente, adulto com TEA, perguntando, mas por que a gente precisa se socializar? E ele me respondeu assim, porque o homem não é uma ilha. E eu achei muito interessante essa metáfora que ele utilizou, e fui trabalhando com ele, né, o que significava esse conceito. Era um paciente que tinha recém feito um diagnóstico de TEA, não conhecia as suas dificuldades. O que você falou é exatamente isso, né? Quando a gente fala, eu defendo muito o diagnóstico, em qualquer que seja a idade. Sim. O público que eu me dedico a estudar são as pessoas que, muitas vezes, por ter sintomas mais sutis de TEA, elas acabam não tendo um diagnóstico, porque vão passando. Sim. Vão passando. É como esse caso que você me disse. Então, é um adolescente que tem um isolamento, porque assim, o adolescente, quando ele tem um quadro de TEA, quando ele entra na adolescência, ele faz uma virada muito significativa, que ele tem um isolamento, porque o adolescente já tem um perfil de isolamento social. Quando ele tem TEA, ele faz um isolamento muito mais significativo. Não sei se você viveu isso, Antônio. Não? Sim, eu acho Sim, que assim, acho que foi- se permitir, vive mais. Com certeza. Então, assim, por quê? Porque aí é um cérebro que dá informação e que faz que está fazendo podas neurais, e que esse cérebro ele vai se rearranjando. O cérebro se desenvolve de uma forma diferente, tem vários estudos que têm mostrado isso no TEA. No meu capítulo eu vou falando sobre isso, né? Eu não posso, eu falo que o meu negócio é trabalhar o cérebro e o comportamento. Então eu vou falando sobre esse cérebro e sobre os locais e como se forma a cognição social. Porque antigamente a gente falava, quem tem TEA tem dificuldade de habilidades sociais. Né? E a habilidade social, com certeza tem, só que a habilidade social é um componente da cognição social, que é um conceito muito mais amplo, que é um conceito que a gente chama de conceito guarda-chuva. Então, a cognição social, ela envolve pistas sociais, desde o reconhecimento facial, até a procura de uma outra pessoa, até respostas, que a gente começa desde respostas mais primárias lá na infância, até depois quando cresce. A habilidade social faz parte disso, é saber como se comportar em diferentes contextos e dentro de várias habilidades. Então, eu penso que o diagnóstico ele é importante. Quando se tem um diagnóstico, Lilian e Antônio, eu defendo a importância da gente trabalhar ele com o paciente e com a família. A família, Uhum. né? Eu acho que essa é uma questão que a gente não pode tirar do contexto. Põe pra mim, filho. Vai A gente não pode tirar do contexto nunca, porque eu falo assim, acho que eu acabo sendo repetitiva sempre, mas nem todo mundo, né? Vai ouvir sempre a mesma coisa. E eu mas eu defendo a acho que sua não tem. ideia. O porquê? Porque um paciente com TEA, vamos pensar um adulto com TEA que está na faculdade, como são os casos que eu atendo. Ele vai ter algumas dificuldades. Uma dificuldade, às vezes, para fazer uma prova muito extensa, ou uma dificuldade para interpretar uma questão, uma dificuldade, às vezes, para se relacionar. Quando você comunica à instituição desse diagnóstico, e essa instituição ela tem uma rede de suporte, né, que ainda é algo que está se iniciando. Vamos pensar que ainda está
bem no começo do que a gente precisa, do que a gente sonha. Sim, mas eu falo assim, eu adoro começo. Então, eu fico feliz que exista um começo. Dura quando a gente não tem nada nem para falar assim, nossa, você tem que se espelhar em alguém. Não tem nem quem se espelhar, né? E eu acho que o principal, quando a gente fala de inclusão, e não vou falar só de inclusão para autismo, eu acho que o principal desafio, quando eu trabalho nas minhas palestras, e eu sempre falo, é que as pessoas querem colocar os diagnósticos numa caixa. Então, ele é TDAH, ele precisa de uma sala separada, um tempo maior de prova. Nem todo TDAH precisa de uma sala separada, talvez até contribua, mas um tempo maior de prova não, porque se ele tem uma impulsividade, uma hiperatividade, ele nem vai conseguir ficar o tempo todo na prova. Ele vai sair quando ele vai sair no tempo mínimo. Exatamente. Nossa, eu sempre entrei para fazer prova já contando o tempo. Os segundos para acabar. Para acabar. Então, por quê? Porque cada um tem a sua particularidade. Essa é a questão da inclusão. Então, como transtorno mental é um espectro, a gente fala de espectro achando que só TEA é um espectro. Não, transtorno mental é um espectro. Então, assim como no caso do autismo, as dificuldades são diversas. Então, aquilo que vai ser necessário buscar e lutar vai ser uma diversidade, e vão ter particularidades de cada caso. Por isso que é tão importante o paciente, o adulto, o adolescente saber do diagnóstico. Eu falo que eu trabalho muito a psicoeducação, da gente entender quais são... Porque ele sempre funcionou daquele jeito. Para ele, o jeito que ele funciona lógico, é normal. É os outros que estão fora. Então, eu vou trabalhar com ele, essas dificuldades, a compreensão disso, ele entender que ele pensa, ele sente de um jeito diferente, isso não é um problema, desde que ele entenda que as outras pessoas pensam diferente dele e sentem diferente, e trabalhar com a família, porque aí a gente, em parceria, nós vamos lutar por aquilo, para esse paciente, para esse jovem, a gente conseguir as melhores condições. Eu acho que é isso. Nossa. Difícil, né? É um desafio. Nossa, eu acho que assim, para você enquanto profissional, cada pessoinha que entra dentro do consultório e senta é uma Mariana diferente que tem que estar falando, né? Total. Porque assim, todos vão ser diferentes. E eu acho que assim, daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso. Mas quando a gente está com eles em grande quantidade, a gente consegue perceber isso claramente. Então, assim, qual a importância de você perceber eles fora de um consultório, né? Nossa. Não dá para você tratar somente dentro do consultório. Eu falo muito isso, sabe, Lilian? Se eu quero trabalhar com eles, a conexão, eu tô falando de pessoas que têm dificuldade de se conectar, às vezes porque não têm a necessidade de se conectar, ou às vezes porque não sabem ou não conseguem se conectar, não têm habilidade para isso. Então, quando a gente trabalha de forma experimental, vivencial, sentindo na pele mesmo, né? A conexão com o outro, enquanto profissional, para mim é muito rico ver esses meninos tentando se socializar e aí eu poder trabalhar com eles isso dentro do consultório. Porque uma coisa é você ouvir a pessoa falando assim, eu não consigo, né? Não dá para ser desse jeito, porque é muito difícil para mim. Outra coisa é você viver isso junto com ele e ver que realmente ele não consegue. E às vezes ali dentro do próprio ambiente, você mediar e ser uma ferramenta, porque a gente enquanto profissional, Lilian, e assim, você não é psicóloga, mas é uma profissional também que de certa forma está no meio, né? Então a gente de forma terapêutica, a gente vai sendo esse modelo da forma com que a gente faz. Mari, deixa eu fazer uma colocação assim. Hoje, o que a gente observa e a gente sabe que é fato, você está trabalhando com adolescentes e adultos que são, a grande maioria, com diagnóstico tardio. Sim. Né? Então, assim, você está vindo, eles estão vindo com essa dificuldade que não foi trabalhada. Você acha que se eles fossem pessoas que tivessem tido um diagnóstico lá na infância e tivesse trabalhado essa socialização, toda essa parte da conexão lá enquanto criança, agora, nessa idade, seria a mesma coisa? Não.
Não, e eu tenho certeza disso, sabe por quê? Quando a gente começa a trabalhar, vou dar um exemplo, claro, quando você começa a trabalhar com um paciente, em que às vezes eu fiz o diagnóstico, e o diagnóstico, quando a gente fala de alguns grupos, ele não é fácil. Por quê? Porque a gente está falando de pacientes que estão na vida, na sociedade, e que muitas vezes não tiveram um acompanhamento terapêutico, mas encontraram estratégias para lidar Pra com as próprias sobreviver, dificuldades, entendeu? Que são pessoas, por exemplo, eu atendo, faço diagnóstico de pacientes de altas habilidades com TEA. Então, o que acontece? Por ele ter questões cognitivas acima da média, então ele aprendeu algumas coisas. Não significa que ele sente as coisas, mas ele aprendeu algumas coisas. E isso mascara o diagnóstico. Que é o caso que acontece nas meninas, né? Nas meninas, o diagnóstico é muito particular. Então, hoje, a gente ainda não tem instrumentos, tem pouquíssimos instrumentos para trabalhar com adolescentes e adultos. Deixa eu falar uma coisa que eu observei semana passada, no domingo passado. Normalmente, eu maratono série final de semana, né? No domingo que eu tô em casa, eu durmo a maioria do tempo, mas alguma coisa eu consigo assistir. Fazer. E o Young Sheldon veio para o Netflix, né? As 6 temporadas. E quando começou a passar, eu assisti só a primeira temporada, mas depois não deu. Eu falei assim, eu vou assistir. Em vez de eu começar a assistir pelo primeiro de novo, eu já fui assistir a 6ª temporada, não sei se é 6ª ou 5ª. E o como, que nem assim, no Big Bang lá, eles falam do Sheldon ser autista, mas não existe em momento nenhum a fala sobre isso. Não tá explícito, não tá explícito, né? E é uma coisa que tá, tipo assim... Foi criado por fãs, não era uma coisa que até os... Mas assim, com certeza ele foi inspirado em alguém que com certeza tinha comportamentos, não tinha um diagnóstico, até porque a gente sabe que era uma época que não tinha. Sim, é antiga, não sei de que ano essa série. O Big Bang já é antigo, ele já é antigo, mas que nem... O Young é lá na década de 80, Imagina. Então assim, é tudo lá atrás. E o engraçado é que lá também não fala que ele é autista, porque não tinha diagnóstico, ele era como fala, superdotado, tudo, mas não tinha o diagnóstico. Mas é muito claro, tudo que aparece na série é como se a série tivesse sido feito já entendendo que o Sheldon era autista, não poderia ser falado sobre isso, porque é uma época que não se falava sobre... Mas não se sabia sobre. Mas a série, ela mostra com detalhes. Olha, gente, uma falha aqui, ó. Era para eu passar meu ponto. Então, assim, a série mostra com... Arruma para mim, filho. Mas você já não arrumou? Eu parei, mas eu não sei se ele para. Ela mostra... Desliga o telefone. Ela mostra com detalhes, assim, ele separando a comida. E ela foca nisso. O que no outro é sutil a gente perceber, na série não. Sempre existe uma fala que leva você àquilo que você já sabe. Algo muito literal. A preocupação de ninguém gosta dele. Então, quando fala assim, o Sheldon não vai vir. Que legal, que bom. Poxa. Fulano, não, mas eu também não gosto. Então, assim, é muito claro. Então, assim, a impressão que dá que quem fez a série dele criança, ele já joga no sentido de que realmente assim, em momento algum tá falando sobre isso, mas mostra em detalhes, coisas assim que para nós é muito que a seletividade alimentar, e assim, mostrando ele separando um caso cor, bem clássico, né? Muito, de ser superdotado de tudo isso, ali. E assim, o que a gente vê hoje, o que a gente tem trabalhado, e eu tenho lutado hoje pelos diagnósticos, são o quê? São os que não são tão clássicos. São os que às vezes não gostam de abraço, mas que às vezes eles abraçam. São os que olham no rosto, porque nem todo autista não olha no rosto. Então, assim, são coisas que a gente vem derrubando, porque antes achava, não olhar no olho é autista. Então, e eu tenho passado muito essas informações para a escola, porque a escola precisa saber, porque a escola ela percebe muito antes da família até. Com certeza. Porque ali é o grupo.
E ela pode, às vezes, estar encaminhando, pode estar mediando essa conversa com a família. Não no sentido já de rotular ou diagnosticar, mas no sentido, tem alguma coisa aqui que precisa ser olhado. Eu acho que a gente conseguir olhar, e eu falo que eu amo trabalhar com adolescentes, amo sempre. Sempre trabalhei. Esses dias eu estava em casa falando, ai, cara, meu marido falou assim, o que é isso? Eu falei assim, que eu sou adolescente. Eu sou a própria adolescente, sabe? Eu sei que não tá me entendendo. Desculpa, mas é que a comunicação, isso pra mim é muito adolescente. Porque é isso, eu gosto muito desse público e eu tenho destinado muito, eu tenho estudado muito como é a adolescência de pessoas, de pacientes com TEA. Porque ainda quando a gente começa ali na adolescência, que é um período que está acontecendo a poda neural. Então, o que é a poda neural? Quando a gente nasce com um monte de neurônio. Neurônios, inclusive, que vão morrer. Por que eles vão morrer? Porque é a poda neural que acontece em alguns períodos, alguns marcos do desenvolvimento neurológico. Só que esses neurônios morrem os que não têm tanta utilidade. E alguns neurônios vão se especializar mais. Lembra lá daquela aula que eu te dei? Vai ter mais mielina, eles vão fazer uma sinapse mais rápida, mais especializada, vão fazer conexões com áreas mais distantes do cérebro. Isso é o que acontece em termos de desenvolvimento. Então, se eu avalio um menino que está na adolescência, que esse cérebro está em desenvolvimento ainda, que está nessa borbulhando, eu consigo fazer plasticidade com estímulo muito mais rápido. Mas quando ele é mais velho não consegue? Claro que consegue, gente. A gente faz plasticidade a vida inteira. A vida toda, né? Só que um cérebro mais jovem, ele é um cérebro mais plástico e, consequentemente, eu consigo estimular muito mais ele. Por isso é que, assim, eu amo trabalhar com adolescentes e trabalhar tanto no individual, com o sistema vivencial e me dedicando agora tanto no nosso projeto no Incontea, como também na clínica eu quero me dedicar a projetos com grupo, não só para adolescentes com TEA, mas para dificuldades de habilidades sociais em geral, porque, gente, não tem como trabalhar habilidade social no individual só. Não, claro que não, né? Entendeu? Eu preciso estar no grupo. Até porque você vai falar de relações que supostamente aconteceram e que, na verdade, você não vivenciou. Eu falo para você, eu não faço isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo atender um telefone. Mas qual que é essa situação? E assim, os estudos mostram muito, sabe, Lilian, que tarefas ecológicas, que são tarefas ecológicas? São tarefas feitas que não são padronizadinhas, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que eu vou à padaria junto, porque é uma necessidade para ele poder, porque eles precisam aprender a viver no mundo. Outro, eu vou ao supermercado. O outro, esses dias estava dirigindo, tinha mudado de carro, e aí era um sofrimento, porque todo o processo de mudança gera um sofrimento muito grande. Eu falei, para tudo. O que tem nesse carro que está tão difícil? Vamos andar, vamos fazer uma sessão no carro. Por quê? Porque eu preciso ajudar ele a se adaptar à dificuldade, qualquer dificuldade que ele tenha, né? Esse é o trabalho terapêutico. Poxa vida, né? Daquelas assim, eu troquei meu Fusca por uma Land Rover e eu não tô me adaptando. Não tô me adaptando, exatamente. Eu, não mesmo sendo autista, eu não me adapto. Então. Eu prefiro ficar ali no Fusca. Mas é que rigidez não é só para autismo, claro, né? Mas assim, autista tem muito mais, né? E não são todos que são tão rígidos também, né? A gente trabalha para aprender a flexibilizar. Não, mas eu acho que o objetivo é exatamente isso, você trabalhar naquilo que mais é prejudicial, né? Tipo assim, na demanda, né? Atendendo a necessidade. Isso Antônio, que é legal. Quantas demandas nós precisamos trabalhar? Minhas? Nossa senhora. Mais do que eu tenho de tempo de vida aqui. Nossa, agora tipo assim... Tem muita coisa para resolver. A primeira coisa é eu queria trabalhar essa autoestima. Nossa, isso tem bastante coisa para me resolver. Não, autoestima eu acho que é uma coisa que... E é uma coisa que é muito comum, na verdade, viu, Antônio? Não é só você, não. Tá? Muitos pacientes com autismo têm questões relacionadas à autoestima. Por quê? Porque
porque às vezes, muitas vezes, por não ter um filtro social, por ter dificuldade de reconhecer pistas sociais, às vezes dá bola fora, às vezes fala Não, dou coisas bola que... fora o tempo todo. E o que acontece? Às vezes a gente, enquanto pai, Lilian, e a gente, enquanto pai e mãe, a gente faz Sim. isso mesmo, que é ensinar, não fala isso. Só que aí, isso também reforça o fato de que eu sou inadequado mesmo. Exatamente, mas e a gente reforça mesmo. Uhum. Eu falo que assim, eu falo que eu sempre cutuquei, né? Sempre dei Uhum. toque. A gente precisa E ensinar. eu acho que assim, isso foi mais por uma questão de sobrevivência. Tipo, filho, nós vamos num lugar que você não pode. Mas assim, eu já ia, mas eu deixava ele perto. Uhum. Agora, Sim. quando ele escapava, não tinha jeito. Só que são duas situações. Você está protegendo, mas você está criando internamente nele uma situação de opa, será que isso eu posso fazer? Então, assim, o toque, né? Eu sempre sentava, tanto que uma vez aconteceu uma situação, foi bem chata, mas assim, eu tinha que estar junto. E eu senti que aconteceu porque eu não estava junto. E aí eu achei errado, porque eu não acho que só eu teria que ter tido esse papel. Qualquer pessoa da minha família que estivesse com ele tinha que ter a mesma postura. Não foi uma situação que ele estava errado, tá? Ele agiu de forma normal. Posso falar, filho? Fala, né? Mas você sabe o que é? Não sei a mínima ideia do que ela vai falar. Não foi nada, ele não fez nada de errado. Ele agiu e ele expressou... Não? Não sei, melhor nem... Vai que alguma coisa que eu me fique mal, então melhor... Não, é uma coisa simples, mas assim, era um lugar com bastante pessoas e algumas pessoas estavam atrapalhando o ambiente, era um lugar que era sério, que as pessoas que tinham que respeitar o ambiente, ficar quieta, e a pessoa começou a falar muito, né? E ele pediu para a pessoa ficar quieta. De onde ele estava, ele mandou ficar quieta, não, porque a pessoa gritei estava mesmo. desrespeitando o ambiente. Só que todo mundo que estava lá... Era o que todo mundo queria era fazer. o que todo mundo ia falar. E, quer dizer, todo mundo, tipo, olhou para ele, né? Ó, quem que tá falando isso? Mas, assim, a pessoa... A questão foi que aconteceu. A pessoa ficou quieta, né? Todo mundo olhou para ele, mas todo mundo falaria a mesma coisa. Se eu tivesse com ele, com certeza, eu não teria deixado. Porque, Meu pai assim, que tava me fez ir embora. Aí o pai agiu de forma... Mas isso tudo de forma assim, ninguém fez Tentando isso proteger. tirou ele de lá de medo. Mas assim, e eu depois, longe, eu fiquei muito brava. Porque assim, não pelo que ele fez, mas pelo meu marido ter tirado ele de lá. Porque naquele momento, ele passou a ser a pessoa errada. Sim. E na verdade não foi isso que aconteceu. Só que as atitudes que a gente toma é que pode criar um trauma. Porque eu lembro que ele, em terapia, ele bateu na perna da Rebeca embaixo da mesa e... Não, a Rebeca bateu. Ela bateu na perna dele embaixo da mesa. Na hora Chama ele... atenção. O que eu fiz? Ela falou assim, nada, por que não? Porque você me cutucou embaixo da mesa. Eu achei que... Entendeu? Mas chutezinho. É um erro, mas eu acho que a gente também não sabe. Não, a gente não sabe. E assim, Lilian, eu vou falar uma coisa. Falou que nasceu a mãe, nasceu a culpa, porque a gente se culpa de tudo. Só que a gente, quando mãe, a gente só erra tentando acertar. Então, eu como mãe, eu erro muito. E ainda erro sabendo que eu tô errando. Ai, que droga. Nossa. Mas por quê? Porque chego em casa, eu não sou psicóloga, eu sou mãe. Sim. E eu amo aquela criatura mais do que tudo na minha vida. Então, a gente erra mesmo. A questão é que, muitas vezes, o que eu vejo no consultório é que os pacientes com autismo, eles vão crescendo, eles vão tendo uma crença e vão desenvolvendo, e essa crença vai sendo reforçada ao longo da vida, de que sou inadequado, de que as pessoas estão sempre me julgando, porque, de fato, muitas vezes as pessoas estão julgando. Não vou falar de religião, mas domingo eu estava na igreja, e o padre fez uma colocação que eu achei muito importante. Era o encerramento da semana de conscientização para deficiência. E aí ele falou assim, olha gente, a gente está aqui na igreja, nós precisamos falar sobre amor ao próximo. E isso é super importante. Mas eu pergunto para vocês, se tivesse uma criança com autismo aqui dentro da igreja, se mexendo, que não parasse quieto, descesse e subisse do banco, quantos de vocês que olhariam ou julgariam aquele comportamento? Ele falou isso?
Então, falar sobre conscientização é falar de amor e respeito ao próximo. Quanto que aquela mãe muitas vezes nem traz a criança na Nem igreja porque as pessoas vão Nem ficar vai. olhando. Estar aqui é a gente desenvolver a empatia. Então, estou te falando de uma experiência ali religiosa, mas eu achei a fala dele Mas, super assim, ó, interessante. eu falo que assim, essa questão da empatia, eu falo assim, que a empatia ela tem vários, não é significados, mas a forma como você usa a empatia, ela vai dar Uhum. Será que eu estou falando de amor ou será que eu só estou falando em me colocar no lugar do outro? Ai, eu acho fantástico, mesmo que positivamente, ai, tá sofrendo, nossa, tá sofrendo. Eu entendo o sofrimento dele, não. Uhum. Empatia não é entender Não. o sofrimento. Empatia é se colocar no lugar, você ter ação. Você Até um sabe amigo postou uma coisa sobre empatia, eu falei assim, não existe empatia sem ação. Porque não tem como eu olhar para aquela mãe que está com a criança ali, né? Ou ver ela que a criança está fazendo birra e você olhar e, né? Ai, tadinha dessa mãe. Não é tadinha dessa mãe. Você quer que eu te ajude? Exatamente. Você tem que ir lá e vivenciar aquilo. A gente fala, eu tenho estudado muito esse conceito de empatia. Legal. Eu acho E fantástico. muitas vezes eu tenho feito isso. Quando a escola me convida para trabalhar na escola, o tema de inclusão, gente, lei, todo mundo olha lá, acha as leis. Eu não falo mais de lei. Não. O que eu tenho me destinado a falar quando eu vou à escola, falar de inclusão, sobre empatia. Falar de amor, né? De empatia, sabe por quê, Lilian? Porque assim, e empatia vai além de colocar no lugar do outro. Por quê? Porque eu preciso me conectar ao outro para perceber o que o outro está sentindo. Por quê? O que eu vejo hoje é muito preconceito. Preconceito, tipo, por exemplo, algumas frases, eu tenho começado algumas palestras falando sobre essas frases que são preconceituosas. Ah, ele é meio autista. Ah, ele é autista, mas é inteligente. Ele é autista, mas é inteligente. Ou assim, ele é esquizofrênico. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas frases são as piadas atuais que antigamente, na minha época, era assim, ele é retardado. Sim. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vivi uma experiência de um paciente trazer para o consultório, ele leu na internet uma piada, né, dentro de uma conversa lá, que falou assim, ele é meio autista, e ele estava distante da conversa, mas ele leu. Quanto ele sofreu, porque ele falou assim para mim, só porque eu sou autista eu tenho um problema? E se eu tiver um problema, qual é o problema? Exato. Então, assim, e aí eu vou dizer, quanto nós, profissionais, precisamos ter esse cuidado, quanto a escola precisa ter esse cuidado, porque a escola é formadora de opinião. Sim. E aí eu vou dizer para vocês, o comportamento fala mais do que 1000 palavras. Eu entrei uma vez dentro de uma sala de aula para trabalhar um tema de formação. E aí tinha os alunos lá ainda e o professor estava finalizando a aula e o aluno derrubou um monte de coisa no chão. Aí a professora falou assim, ele derruba sempre. Ixi, o tempo todo derrubando as coisas. Eu senti um tom um pouco julgador. O que eu fiz? Ela estava reforçando aquilo, né? Eu levantei de onde eu estava, eu me abaixei e ajudei o menino a pegar. Porque tem coisas que a gente não precisa falar. A gente pode fazer o quê? Vai, né? Faz. Vai. Olha, gente, ao invés de ficar falando, poxa, se a professora, ao invés de ficar falando que o menino derrubava um monte de material, ela falasse assim, ô fulano, eu percebi que você derruba muitas coisas, que tal você deixar um lápis e uma borracha somente em cima da mesa? O resto você guarda. Né? Ensinar como fazer, de fato. Empatia é você olhar a dor do outro e ajudar, entendeu? Não é só falar, coitadinho, sinto muito, viu? Então, mas só que é por isso que eu falo que a palavra empatia todo mundo usa. É linda, né? Tá todo na moda. Fala, tem que ter empatia, mas agora, de fato, eu falo assim, é muito diferente. É muito além. E outra coisa, e às vezes você é julgado por você ter ido lá, abaixado e ajudado a menina a pegar. Mas por que ela foi pegar? Não tô nem aí. Não é verdade. Eu falo que eu passei da fase de me preocupar um pouco. Eu tive uma experiência, assim, que é um pouco mais... como fala? Dolorosa no sentido de... Eu sou uma pessoa que eu não sei, eu falar às vezes dá a impressão de, você se acha, né? Eu tinha um amigo
o ano passado ele faleceu, ele era meu amigo, ele era morador de rua. Mas ele era meu amigo porque eu via ele todos os dias. Ele morava na frente do hospital e ele era uma pessoa que ele me chamava quando ele precisava de alguma coisa. Então, assim, as pessoas me julgavam por eu conversar, por eu atender. Ó, você tá dando dinheiro, ele vai usar droga. Mas, assim, eu tinha uma conexão. Não adianta falar que não tinha. Ele estava na rua, cansei de encontrar ele na rua. Um dia ele na porta do mercado, olhando para as coisas no mercado e falando assim. Eu falei assim, nossa, o que você está fazendo aqui? Ele assim, nossa, queria tanto chupar um sorvete de pote. Nossa, isso me dói. Em plena pandemia, ele carregando um saco gigante assim. Eu falei assim, tá bom, vou comprar o sorvete para você. Daí eu falei assim, que sorvete que você quer? Aí ele falou, eu queria ver. Eu falei assim, então tá, vamos lá comprar. Ele deixou o saco na porta, que eu sabia que o mercado ia julgar aquilo de qualquer jeito. Enfiou a mão dentro daquele saco, pegou uma máscara e entrou comigo. Falei assim, ele vai deixar as coisas dele aqui. Eu sabia que as pessoas iam ficar me acompanhando lá dentro, né? Aí ele escolheu o sorvete. Eu falei assim, você quer mais alguma coisa? Não tá com fome, que queira comer alguma coisa? Ele falou, não, Lili, eu queria um leite condensado para eu tomar com sorvete. Eu falei, tá bom. Fui lá, comprei o leite condensado. Você tem uma colher para chupar o sorvete? Eu tenho. Paguei, eu ia ainda fazer compra, dei o tique para ele. Falei assim, agora sai com o tique para ninguém falar nada. E assim, se tivesse com qualquer colega junto ali, ia falar, por que você faz isso? Eu senti que eu tinha que fazer. Sim. E ele faleceu ano passado porque, assim, ele era morador de rua e ele não aceitava fazer tratamento, não aceitava, além da dependência química, ele tinha mais comprometimento, até por ser morador de rua. E nós, em plena pandemia, ele sobreviveu à pandemia. Olha só. E aí, assim, em determinado momento, eu percebi que ele estava muito doente. E eu falava para ele que ele tinha que entrar para o hospital, que ele tinha que passar por um atendimento, porque senão ele ia morrer. E, tipo assim, todo mundo, a grande maioria, eu acho que assim, teve muita gente que me ajudou. Nós fizemos um movimento para tirar ele da rua e conseguir. Ele foi contra a vontade, é claro, a princípio. Mas a hora que ele viu que eu não ia socorrer, porque daí na hora do desespero ele pediu socorro e eu falei, eu não vou te socorrer porque sou eu que estou movimentando para te colocar no hospital. Ele morreu, tipo, 10 dias, nem isso, né, filho? Depois. Mas ele morreu numa cama limpa. Sim, sendo cuidado. E assim, ele morreu com dignidade. Aquilo para mim foi tão importante. Só que assim, eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer. E fez por ele. E muita gente me julgou por isso. Mas... Tipo assim, por que foi trazer pra dentro? Sabe? Então assim, nem todo mundo. Por isso que assim, o trabalhar a empatia é trabalhar a questão de amor ao próximo mesmo. Mas amor ao próximo como a ti mesmo, no sentido, eu faço para aquela pessoa o que eu quero que ela fizesse por mim ou o que eu faria por mim mesmo. Exatamente. Então assim, é difícil, mas não é impossível. Não, nós vamos lutar por isso, né? Eu falo que é exatamente. E o grupo veio por isso, né? Já falando do Então, eu até olhei no nosso tempo para a gente poder... Quanto tempo nós temos? Tem bastante. Tem bastante, dá tempo de falar, temos uns 20 minutos. Aí assim, queria que você falasse por conta... Já que a gente começou a falar sobre essa conexão, até para chegar ao porquê que a gente decidiu trabalhar eles fora. Eu não sou terapeuta, eu sou apenas mãe, mas eu sou a pessoa que durmo pensando naquilo que eu quero de projeto para o dia seguinte. E eu acho que assim, quanto mais eu tive meus projetos bloqueados, né, não permitidos, eu acho que o desejo mais cresceu. E eu falo que assim, a gente foi criando uma rede de relacionamento tão bom dentro do espectro mesmo, a gente foi criando uma rede de relacionamento tão importante que eu acho que hoje, quando a gente vê falar sobre e que algumas pessoas não estão lá, você fala, opa, eu tenho que inserir. Tem alguma coisa errada. Bom, o nosso sonho, né? Bom, eu sempre atendi consultório minha vida inteira. Sempre quis trabalhar com grupos e aí, várias coisas, eu falo que a gente vai fazendo tanta coisa e vai deixando alguns projetos de lado.
E eu gosto da Lília que você fala um projeto para ela. Você tá pensando, ela já tá querendo fazer o negócio acontecer. Mas, e assim, o meu sonho, eu sempre quis trabalhar de uma forma, fazer um trabalho que pudesse acessar as pessoas, Lilian, de forma voluntária. Por quê? Porque eu sei que o trabalho terapêutico, ele é caro. Sim. Não vou dizer caro, ele é um investimento. Por quê? A gente, enquanto profissional, investe muito na formação. Então, não são todas as pessoas que conseguem acessar. Então, o meu objetivo era levar os pacientes que eu tenho para um projeto em grupo, uma coisa fora do consultório, que fosse, e aí nós juntamos os nossos sonhos, que era levar eles para poder estar... Ai, gente, mas poxa, esse paciente, esse menino, esse outro menino, não conseguem sair de casa porque não tem com quem se... Gente, por que esse povo não se encontra? Porque tanta gente quer se encontrar, não tem com quem fazer as coisas no final de semana, quer estar junto. Então, a ideia era, como nós sempre sonhamos, fazer uma coisa dentro de um ambiente público, em um barzinho, se fosse o caso, porque são adolescentes e adultos jovens, ou uma lanchonete, ou uma hamburgueria, ou num boliche, algo em que eles pudessem fazer coisas juntos e a gente pudesse mediar essa relação, ajudando eles a se conectar, fortalecendo para que em algum momento eles também possam fazer as coisas só eles, sem a nossa supervisão ou mediação. Aí deixa eu falar uma coisa para quem tiver nos assistindo, isso foi um sonho que começou em 2020, né? O nosso primeiro encontro foi na semana. Na verdade, assim, nós se reunimos na terça. Tá dormindo? Ah, meu Deus, Ele tá muito quietinho hoje mesmo. Não, é que ele fez Cansado. um esforço excessivo antes de vir para cá e ele cansou. Tudo Carreguei bem. imóveis. Oh, meu Deus. A gente se encontrou, a gente marcou tudo. Escolhemos tudo, os jogos, tipo, tudo. na terça-feira, na quinta-feira, Estourou a pandemia. estourou a pandemia, acabou com tudo e Fechou. nós esperamos 3 anos para que tudo acontecesse. Eu até conversei em alguns momentos com os meninos lá para ver se a gente conseguia fazer no formato online. Só que naquela época, antes da pandemia, o online era algo muito novo pra gente. Ah, não, A gente né? não E eu sabia. falo assim que eu ainda, por mais que eu entenda que o online as coisas vieram para ficar, eu ainda gosto de presencial. Eu gosto de estar próximo. Eu gosto de palestra dentro de auditório, eu gosto de aula dentro de sala de aula, eu gosto de estar ali. Eu tenho gostado de assistir algumas coisas, fazer alguns cursos online, porque aí você fica em casa, a gente que tem filho vai lá, dá uma olhadinha, volta. Mas eu acho que assim, é um recurso que a gente não tem mais como fugir dele, porque assim, às vezes assim, a nossa fala hoje poderia ser nós 3 falando. A gente estando aqui gravando, essa nossa fala ela pode ir para muita gente. Olha só, quantos Então, lugares assim, que a gente pode olha a acessar. importância. Então, assim, então esse projeto surgiu lá atrás e a gente teve que ficar em stand-by aí um tempão. Sim. E o que é, a princípio, né, para a gente foi tão importante? Era querer, de fato, estar com eles em locais. E a gente vê que, assim, é uma demanda que todo mundo quer, mas a gente não vê ninguém se movimentando para fazer. E eu acho que, assim, aí, esse ano a gente retomou. Sim. E o que é interessante? São as pessoas, porque talvez em 2020 não teria dado certo como vai dar certo agora. Sim, eu acho que a gente aprendeu muita coisa, né? Porque, assim, não existia tanto diagnóstico, muito diagnóstico acabou vindo no meio da pandemia. Talvez o nosso público lá atrás seria tão pequenininho que a gente ia começar e perder o estímulo para aquilo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho o projeto, mas enquanto eu sou a facilitadora de correr atrás. Aí, assim, a Mariana é neuropsicóloga, ela está ali com uma outra visão. A visão que eu vejo é do mundo que eu quero, né? De pertencimento. Sim. Então, assim, o porquê, quando você fala de local público, eles têm que estar onde está todo mundo. Claro. Né? Então, assim, teve até uma fala que me preocupou muito
de rotular, de querer ir identificando ser autista. E eu acho que não... o fato de estar num ambiente, as pessoas... quem são esse pessoal? É um grupo de autistas que se reunia aqui todo mês, ou... eles fazem parte? Então, assim, tem que despertar esse interesse em quem está ali, no sentido, nossa, eles vão em lugar como todo mundo, porque as pessoas acham que não. E até assim, para mim, isso é uma coisa muito clara há muito tempo, mas para o senso comum, ainda tem um estereótipo de autista. Sim. Né? Que é aquele que tem uma deficiência intelectual, que tem um comportamento prejudicado, que pode ser agressivo. Gente, e eu acho que aí a gente vai derrubando as barreiras sociais, além de, para quem está ali, ter um sentimento de pertencimento. Exatamente. Por exemplo, dos meus pacientes que estavam do paciente, nesse dia tinha um que estava lá no Jabô, foi interessante porque a pessoa nunca tinha ido num lugar como aquele. Nossa, eu achava que era completamente diferente, é um lugar tipo uma lanchonete, um lugar legal, assim, tem comida e tal. Sim, é assim mesmo. E eu acho que assim, ó, que nem as pessoas acham que assim, que eles têm que ir para um vai conversar com o outro e é assim que vai acontecer. Não, existe todo o contexto de estar. E acho que a experiência é bem bacana de você ver que vai criando grupos. Sim, eles vão se identificando. Vai fazendo as panelas. Vai se identificando. E eu acho que isso, para vocês, profissionais, principalmente, eu acho que nem para o médico que está ali vendo aquilo, porque você, enquanto terapeuta, você tem esse contato de sair com o paciente fora dali. O médico não. O contato do médico é uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 2 meses. Sim. E o que ele vê do paciente é exatamente aquela 1 hora de consulta. Quando for um médico de 1 hora de consulta. E ainda assim, quando o paciente autista, quando os meus pacientes vão consultar, a gente faz um levantamento do que ele precisa levar para consulta. Porque senão, muitas vezes, ele não leva as demandas iniciais. Ele não leva as demandas daquele momento. Entendeu? Porque ele tem dificuldade de entrar em contato com as questões dele. Então, assim, aí eu ligo para o médico, a gente escreve, né, o paciente escreve, porque eu quero trabalhar com ele o insight sobre as questões que ele precisa levar. Se não, é uma consulta que não tem, uma consulta rapidíssima, né? Uma consulta que não tem muita informação, muitas vezes. E ali, realmente, ali a gente está, é o laboratório. É o laboratório, mas assim, eu acho que ali ele agrega valor para todo mundo. Porque assim, como não são só autistas que estão ali, na verdade, assim, o objetivo acho que é esse. Vai a irmã que leva o namorado, vai a mãe, vai a tia. Porque assim... Nós, enquanto família, nós não vamos ficar ali no meio da conversa. Podemos até ficar, mas o que acaba sendo legal é o que os pais também podem ter aquela noite de saída. Sim. De poder estar num ambiente que talvez ele não iria sozinho. E aí também, olha que legal, partilhar o sentimento de estar, a tranquilidade de estar ali e saber que ninguém está julgando o filho. Acho que é não é mais maravilhosa. Porque aí outros mas com certeza estão me tem. julgando. Eu sou lá, eu tô enchendo o saco de todo mundo, então certeza que estão me julgando. Olha, mas ao mesmo tempo que estão te julgando, vão estar julgando os outros mas também. O Antônio nem vem. Todo mundo quer estar perto do Antônio quando tem esses daí encontros. Quer sentar na cadeira do lado dele. Dá licença, não vem não. As pessoas querem estar do seu lado. lado. Mas eu falo assim, o Tiago, agora que viu o Antônio chegando, ficou feliz da vida. Olha o Antônio, olha o Antônio. Eu acho assim que, eu falo assim, sabe, Lilian, que é importante as pessoas entenderem que nós estamos organizando, nós estamos à frente, nós temos a Zara também, que é uma psicóloga que está assim, junto com a gente, que já é a nossa equipe. Nossa, eu falo assim, que se a Zara não existisse, eu ia... Pena que ela não tá junto com a gente hoje aqui. Sim. Mas nós vamos que esse possa. Podcast não seria pra gente falar disso, a gente tá falando porque, falando em conexão, não tinha como não falar. Sim. A gente tem que marcar um com a Zara e trazer mais um autista junto que participou do projeto. Para falar da experiência. O Antônio não conta porque o Antônio tá em todas.
Já tá aqui, então não adianta. Mas assim, Ah, é então importante... quer dizer que eu vou ter um episódio sem eu, gente. Que daí esse Porque outro eu vou autista me trocar o substitui. autista? É, Nós vamos autistar com outro autista aqui. pode ser. Viu? Mas o bacana de tudo isso é assim, aquilo que a gente conversou do pensamento, a Zara, tem que falar da Zara primeiro. A Zara é uma pessoa que ela está envolvida e assim, numa preocupação muito grande E abraçou de um com os jeito. autistas adultos. Então assim, e importante ressaltar, a Zara é uma profissional que atende pelo SUS. Então assim, para mim é muito rico eu saber que dentro do SUS Tem alguém com esse olhar. tem né? alguém que está buscando Esse esse calibre. conhecimento, É. né, se qualificando para poder Uhum. estar com eles. Então, assim, ela está abrindo mão daquilo que sempre foi a vida dela para ela estar num ambiente que não Sim. tinha nada, não fazia parte da vida Sim. dela. E é importante a gente falar que, assim como a Zara, ninguém ganha nada, porque não é cobrado nada. Ainda algumas vezes a gente ajuda para poder exatamente. eles chegarem, fazer deslocamento, ou às vezes, Tanto que porque o objetivo é ajudar. o objetivo é que eles vão, né? Quem sabe num futuro, eu vou falar uma coisa importante. A gente consiga pessoas apoiadoras Uhum. para justamente a gente conseguir levar as pessoas que não vão por conta Isso. de Até não ter suporte. E até assim, né, Lilian, se a gente falar assim, a gente quer tanto poder ajudar, então a gente leva para lugares públicos, então quanto que seria importante poder essas pessoas terem condições de comer um lanche, de tomar um Sim. né, eu acho que E o vivenciar isso dentro de um ambiente qualquer bacana. pessoa. Então, assim, o que é importante desse encontro? Não dá para ser uma coisa vaga, Uhum. né? No sentido de, não, a gente vai se reunir e pronto. Uhum. Não pode ser assim. Não foi? A gente é uma conversou sobre atividade isso mediada, né? Eu acho com que responsabilidade, com responsabilidade. tanto dos profissionais que estão envolvidos, Uhum. quanto das pessoas que Uhum. estão lá. Por isso que quando é menor de idade é importante que a família acompanhe, Sim. né? Porque aí a família tanto, né, vai vivenciar, né, aquilo com a gente, quanto também vai trabalhar nessa supervisão ali. Aí eu né? vou te falar uma coisa que eu achei bem bacana. Esse final de semana nós tivemos um novo membro no nosso grupo. Aí a gente adicionou ele no grupo e ele está causando positivamente. Uhum. Porque ele entrou no grupo e ele conversa, ele quer conversar com as pessoas. Movimenta. Mas qual que é o objetivo de um grupo normalmente? É conversar. Então, assim, quando você vê a pessoa na ânsia de conversar, porque é um grupo que, na verdade, a gente acaba só passando recado. É só o básico, Daí né? eu vou lá, demora um pouco pra ver. Quando eu vejo mais de 100 mensagens, eu fico, meu Deus do Nossa, eu também tenho céu. dificuldade de acompanhar tudo. E aí, o que aconteceu ontem? Alguns pais que estão no grupo Uhum. e que os filhos não estão no grupo pediram para colocar os filhos, Uhum. né? Que, Sim. tipo assim, que achavam que o filho não poderia estar. Não, nós vamos levar no encontro, mas Eu vou acompanhar. quem estava no grupo eram os pais, vendo os recados. Adiciona meu filho, adiciona minha filha. E isso eu achei legal, porque Super. assim, quem sabe não é nesse momento agora que vai começar essa conversa entre eles, que não precisa ser ali, que eu acho que seria mais confortável que, assim, os grupinhos irem se criando Sim. e eles irem mantendo esses relacionamentos. Sim. Uhum. Até assim, teve uma fala dentro do grupo que os autistas tinham que tomar as decisões, né, dentro do grupo. Uhum. E aí, assim, é muito difícil para nós falar assim, não é os autistas que tomam a decisão, mas não é a questão que não são os autistas. Uhum. O projeto, existem pessoas que são as facilitadoras que estão cuidando. Uhum. O objetivo, sim, é que eles Conexão. tomem a decisão deles, mas criando E tudo outras... que a gente vai fazer, a gente pede... Não, tudo tem votação. Então, Sim. por que em Conteia, né? Então, foram várias opções. No encontro que nós fizemos no Jabu, nós passamos um papel para as pessoas poderem votar. Depois abrimos essa votação no grupo. E agora Depois- eu vou falar uma coisa bem engraçada. Aqui. Colocou todos os nomes para votação. Daí eu fui lá e mudei o nome do grupo. Enquanto não tivesse nome, coloquei. Sem nome. Não, encontro até definir o nome. Aham. E aí eu falei assim, nossa, que engraçado, né? Podia ser em Conteia, né? E coloquei o nome lá. Daí eles colocaram o nome para votação.
E foi o nome que Ganhou. foi Foi votado. eleito. Nossa, mas foi um nome super sugestivo, gente. Eu amei. Então, assim, fantástico. Então, assim, pessoal, em Maringá, Uhum. nós temos o grupo Uhum. Projeto Inconteia. Eu, Mariana e Zara. Uhum. Estamos trabalhando, nós vamos nos locais antes, identificamos, para saber se vai ter como receber, nós vamos cuidar de som, nós vamos cuidar de tudo. Nós vamos ver valor de cardápio, Isso. né? Não significa, né, Lilian, por exemplo, que não vá ter algum problema. Ah, Igual- com certeza. Às vezes a música Eu fica dei- mais Sim. alta. E eu dei minhas surtadas quando foi no Jabô, por exemplo. Sim. E assim, acontece. O que a gente tem que fazer? A gente vai minimizar, porque como é um local público, Sim. não é um ambiente Eu acho que nós- um setting. Sim, mas nós estamos lá para isso, na verdade. Exatamente. nós Que nem o estamos lá. Antônio deu a desregulada e ele teve a sorte Uhum. que a médica estava lá, a doutora estava lá no exato. Olha que legal. E assim, e coincidentemente a médica que foi era a médica dele. Sim. Ela vai querer me dar umas broncas quando eu ver ela de novo, certeza. Não, mas tem uns mas- 2 meses até lá ainda. Ela já esqueceu até lá. Talvez não, né? Acho que Mas Nada. assim, mas é isso que é importante. Você é um lugar seguro. O Sim, objetivo é um lugar sim. seguro para que as pessoas que estejam ali Uhum. se sintam assim. Isso. E aí a minha preocupação, quando a gente fala em responsabilidade, é justamente da gente conhecer as pessoas que Sim. estão, Uhum. né? Então, assim, você quer participar, você vai entrar em contato para que a gente saiba, Sim. porque se a sua família vier nos Uhum. procurar, a gente vai ter informação para passar. Sim, sim. E quando a gente fala com, né, é diferente de um paciente que eu atendo, que eu tenho um contrato de trabalho, que é minha porque nosso trabalho é um responsabilidade. trabalho voluntário. Ali é um trabalho voluntário, então a gente precisa da participação da família Sim. também. Porque aí é uma rede de apoio que vai se criando. Vai, Sim. e eu acho que assim. E Tanto que a gente não vai falar que você vai entrar na nossa rede de apoio, que você já tá nela faz um bom tempo. Faz tempo, ela não vai fazer parte que mais. Você bom. não Ela vai já tá precisar lá fazer essa atrás. fala chata que você faz toda vez hoje. Eu vou fazer de propósito, Mari, você vai fazer parte? Não, você faz parte. Ai, por Mas olha favor, que bom. legal, eu falei para você ontem, você viu quantas pessoas que já estão no grupo? Aham, Tem sim. mais de 50 pessoas. Sim. Então, assim, um primeiro encontro a gente fez com Ah, 3 autistas. Sim, 2, eu acho. Não, foi a 3. Francine, Eu, quando a gente foi Não, no show. vamos sentar, não. Sem citar Então nomes. tá, foram Uhum. 3. 3. Uhum. Então, assim, hoje nós no grupo nós já estamos com mais de E 50 eu acho pessoas. assim, quando eu te falei que nós estávamos montando a estrutura do grupo agora recente, a estrutura do formato. Sim. Eu acho bem importante. O nome é Inconteia. E o foco é atender e auxiliar na questão do autismo. Mas eu penso que o meu objetivo enquanto profissional não é só esse. Não pode ser. Não é só esse. É esse, mas também contribuir para quê? Pacientes, pessoas que tenham ansiedade social, pacientes que tenham TDAH, que às vezes não conseguem estar... TDAH tem dificuldade de socializar? Quem Tem. tem impulsividade muito alta, muitas vezes tem dificuldade de socializar. Que esse ambiente também possa ser um ambiente para essas todos, pessoas. Para todos. E eu acredito que isso vai ser incrível. E você sabe o que eu acho que assim que é uma experiência bem bacana é o fato deles estarem juntos e conseguirem ver no outro Exatamente. semelhanças Uhum. e outras diferenças, né? Isso mesmo. Tipo assim, nossa, eu achei que só eu que fazia isso. Exatamente. Olha, eu não faço mais, mas tal fulano faz. Olha, isso pra mim era uma dificuldade, agora não é mais. Olha, não, isso pra mim é uma dificuldade ainda. Então, nossa, Lilian, eu penso que viver, quando a gente fala, a gente sente na pele, nossa, quanto isso faz diferença? Quanto faz? Então, assim, né? O nosso trabalho tá. A pedra fundamental foi lançado. Quem sabe o que isso vai virar, né? Quem sabe nós a vamos ter nossa cabeça, ela tipo é assim, muito a nossa intensa. casa de encontro, né? Onde a pessoa vá. É. E assim, aquilo que eu falei, que eu acho que é bem importante. Normalmente, as pessoas que têm dificuldade de relacionamento, de socialização, de tudo assim, elas levam durante a vida uma questão bem, bem importante, que são os seus aniversários. E eu acho que isso é uma coisa marcante. Eu acho que cada mãe que você conversar, cada mãe vai falar o que ela viveu de sofrimento com relação a festas de aniversário. Sim. Eu acho que é
a oportunidade de a gente agregar e mais um tema, ser né? um evento para num encontro a gente fazer, dar Sim. oportunidade para eles de, se quiserem fazer os aniversários, a gente poder comemorar junto. Eu acho que isso é incrível. E eu vou falar como mãe de adolescente, né? Quanto para o adolescente, meu filho não é autista, mas é adolescente e a socialização é importante. Então, quando vai fazer aniversário, fala assim, mãe, mas e se não for ninguém? Eu falo assim, cara, chama teus amigos. E agora se a pessoa não tem os amigos para chamar? Então, aí a mãe vai dar Você entende? Então, muitos pulos. Então, quando ela consegue, bem, né? Então, eu falo que quando não consegue, eu acho que tá aqui, nós estamos para isso. Então, assim, eu acho que nos colocar à disposição para ajudar, para mediar, eu falo que é isso que importa, né? E nós estamos tentando fazer com a Enconteia esse trabalho, que é um trabalho social. Eu falo que meu sonho sempre foi fazer um trabalho social. Eu estou gatinhando porque a vida é muito movimentada, a gente tem muitas coisas para fazer. E vou te falar uma coisa. Mas eu tenho me destinado para isso também. Até o final do ano você vai ver que nós vamos fechar essa noite é a noite só deles. Ai. Não é o certo, né? Porque nós vamos estar num volume de gente tão grande Que vai dar problema. que não vai ter outro público para ver eles. Tipo assim, gente, sinto muito, mas hoje a casa é Fechamos nossa. a casa. Mas nós estamos crescendo muito e eu falo que a rede de apoio só crescendo. E eu acho que legal também seria se a gente montasse alguma coisa só para os pais, para esse momento de troca. Então, olha, a cabeça tá fervilhando. Ia ser que é bom. Não joga isso pra mim. Não Por joga isso pra favor, mim. cadê o papel para eu começar a escrever as ideias? A gente já começa a escrever já. Mas assim, eu acho que o objetivo da nossa fala era falar justamente hoje sobre essa conexão. Que legal. Que legal, né? Falar. E aí, eu acho que você podia assim preparar alguma coisa para falar sobre empatia. Olha. Só porque eu não tenho empatia com os outros, né? Que você olhou pra mim. Sim. Ai, Não, eu fiz uma cara de né? Olha o que eu vou pedir. De suspense, de empatia. De empatia. Né? Eu acho que é um tema assim que todas as vezes que eu escuto. Eu tenho estudado bastante sobre isso, como eu te falei. Eu tenho estudado bastante. A primeira pessoa. Eu sempre falei empatia e sempre tive uma visão. Até porque, Lilian, quando eu comecei vamos dizer, sei lá, acho que quando eu dei aula para você, 2016, 2000, não sei quando foi. Foi na primeira pós lá, tá? Foi 2016. 16, eu acho, né? Quando eu dei aula em 2016 e nós começamos a falar de autismo, e olha só, foi ontem, né? Foi. Nós falávamos que as pessoas com autismo, elas não tinham empatia. E aí isso era muito associada ao fato da teoria da mente, que é um conceito que está dentro da cognição social, que tem a ver com neurônios espelhos, que é o comportamento imitativo. Hoje a gente entende muita coisa sobre empatia e tem se estudado muito. Uma das coisas é o quê? Que a empatia ela é contagiosa. Nossa, que coisa maravilhosa. Então vamos falar bastante sobre. Então eu vou estudar então tá bom. E vou preparar para a gente falar sobre empatia. É um tema que eu amo. Então, até a gente tem que falar com muito sentimento quando a gente fala de empatia, porque se ela é contagiante, a gente tem que gerar esse contágio, não é? Com certeza. Tá? Então nós Mas vamos acabou preparar. nosso tempo, né, mãe? Acabou. Não. Teria alguma fala final? Você vai falar a sua fala final. Eu tenho que fazer um discurso. Eu só quero agradecer. Sim, já eu basta amo estar também. com vocês. Viu? Ficamos muito felizes por estar você junto com a gente eu novamente. amo sonhar sonhos juntos. Cuidado com sonhar sonhos. Só não tem os pesadelos que você teve ultimamente. Ai, não, por favor, nada de pesadelo. Não, sonho junto nós vamos sonhar sonhos sempre. juntos são ótimos. Isso é missão. Isso. Né? Obrigada pela sua vinda de novo. Você sabe que você é... Não vou nem falar. Não vou falar que você é minha rede de apoio, porque a gente não é rede de apoio, a gente é parceria para a vida aí, para a gente trabalhar junto. Né? A gente não é só uma fala, é ação, real, né? É ação. Né? Nós não estamos aqui falando. E o mais legal é porque a gente assim manda mensagem, não fala, oi, tudo bem? Tá. É direto é uma mensagem assim, curta, reta, objetiva. Ninguém tem tempo. Não dá tempo de falar. sim, não, talvez, não pergunta se tá tudo bem nem nada. Mas eu adoro, porque amizade é isso. Eu não tenho que ficar cheio de dedos. Você fala.
Você não fica tentando, sabe? Ai, não posso, ficar chateada. Não, eu vou falar rapidamente o que eu preciso, é isso, a gente tem que resolver isso, vamos resolver e pronto. E aí o nosso projeto acaba saindo do mesmo jeito. Isso. Falou, tá na Tá mão. resolvido. Mas, gente, ficamos por aqui hoje novamente. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, tocar o sininho, porque eu sei que vocês têm que fazer isso mesmo não gostando. Falar com todos os seus amigos. Mas ainda vou dar uma diferente hoje, falar uma coisa muito importante. Como minha mãe falou do Incontéia, se vocês de outras cidades têm interesse de conhecer, têm interesse de começar nas suas cidades, entre em contato com ela, que vocês podem perguntar como que funciona, todas as barreiras que se pode evitar, todos os problemas que a gente teve também para chegar até onde a gente chegou, para vocês também terem uma oportunidade muito interessante de apresentar isso para os autistas da sua região. Com isso, gente, muito obrigado. Você ia falar alguma coisa? Só nos procure no Instagram do Altstar, que eu tô lá para responder. Muito Beijo, obrigado, gente. Obrigada, meninos. Obrigado. Tchau, tchau.